Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E estou aqui com mensagem de um vídeo, uma mensagem bem curta, apenas um breve comentário sobre esses assuntos, né? A gente já publicou dois vídeos falando sobre Gog, sobre Israel, o ódio dos palestinos contra os judeus, enfim, e que você poderá assistir, até agradeço a todos os que estão assistindo e compartilhando. Mas dentro disso tudo, surgiu aí, eu tenho visto bastantes comentários, e existe uma grande divulgação das coisas, falando que o Apocalipse já começou. Então até o tema deste vídeo, né? O Apocalipse já começou? É uma coisa que a gente viu muitos comentários, inclusive algumas pessoas até zombando, né? Chamando esses religiosos, ficam aí pressionando as pessoas e falando, e fica aquela situação, todo mundo pegando os textos do Apocalipse e aplicando os textos do Apocalipse nos eventos atuais. A guerra de Israel, o efeito estufa, a inteligência artificial, o grande desenvolvimento que estão hoje, os chips, né, e a nanotecnologia, enfim, todos esses eventos. Primeiramente, a gente precisa parar um pouco com esse frenesi e analisar com um pouco mais carinho a palavra profética. Eu tenho aí 5 vídeos falando sobre o Apocalipse, que quem gosta do tema poderá encontrar no meu YouTube, no meu canal, e assisti-los pausadamente. Mas vamos ao que interessa. Veja bem, se nós fôssemos nos localizar hoje no Apocalipse, nós estaríamos no capítulo 2, versículos 14 a 22, período da igreja de Laodiceia. A igreja se tornou rica, próspera, mas ela está apóstata do Senhor. Hoje cada um está fazendo o que bem entende. Poderíamos até colocar aí Mateus 24:8, o princípio das dores. Nós temos visto falar de guerras contra guerra, e nas nações, né, de nação contra nação, como Jesus falou, que ele chamou de princípio das dores. É uma pré-estreia do Apocalipse, mas nós não estamos vivendo os juízos do Apocalipse. Tudo que nós estamos vendo, a guerra da Ucrânia, né, invadida aí pela Rússia, agora o Hamas e o Hezbollah atacando Israel, são princípios de dores. Palavras importantes da palavra profética estão mirando eventos de angústias para o povo de Israel, se preparando para o grande momento. Mas veja bem, no capítulo 4, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós lemos sobre as igrejas, as 7 igrejas. No capítulo 4 acontece o arrebatamento de João, onde muitos estudiosos interpretam ali como o arrebatamento, simbolicamente o arrebatamento da igreja. A igreja saiu antes. No capítulo 6 de Apocalipse, aí sim, nós temos o desenrolar do livro, o desenrolar, e ele começa, né? Vi eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Ele foi dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Ainda vou gravar uma mensagem, né, um vídeo só sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então veja bem, o evento se dá com o surgimento do anticristo. Aí começa o período tribulacional, que Jesus chamou de grande tribulação, lá em Mateus 24. Então o que a gente está vendo hoje é muitos castigos. A questão é que o que confunde? Então a gente poderia pegar Apocalipse 2, 14, 22 é o momento que nós estamos vivendo, período de Laodiceia, profeticamente falando, o período que a igreja, uma grande porção da igreja, se tornou uma igreja materialista, visando as coisas desse mundo, uma igreja sem compromisso com Cristo, tanto que Jesus está batendo para entrar. E é o que está acontecendo hoje na vida dos cristãos. Cada um pega a Bíblia e interpreta como quer, né? Hoje a igreja dos não precisa mais. Tudo não precisa mais. Tudo não precisa mais. Correto? Então cada um está interpretando, vivendo o seu cristianismo particular. O contrário do que Jesus ensinou. Porque Jesus não mandou fazer nada disso. Se a gente observar e pegar o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vamos ver que a igreja começou com 120, foi para 3.000. Todos eles tinham as coisas em comum. Então é diferente disso. Mas não se trata disso aqui no momento. Até nós temos um vídeo também falando sobre Atos 2:42, onde a gente explica bem isso. Então veja bem, o que é importante a gente ver? A partir do capítulo 6, que começam os eventos dos juízos com os cavalos, né? Aí começam esses eventos. E a partir daí, dá-se sequência. Então nós vamos ver o que acontece.
grande parte dos juízos do Apocalipse, existem alguns que serão inauditos, nunca aconteceram. Serão eventos, inclusive alguns eventos que vão envolver a intervenção divina, outros que têm a permissão do uso de demônios. Então tem uma série de fatores. Mas mesmo de catástrofes acontecerão coisas diferentes. Mas boa parte delas já vem acontecendo ao longo da história. Agora, no início, a pré-estreia do Apocalipse, as coisas vão se acirrando mais, como pestes, essas coisas todas. No Apocalipse, elas serão potencializadas, como é a questão de diversas delas. Mas o Apocalipse, então, nos seus juízos, os 7 selos, que vão do capítulo 6 ao 8, que envolve a Terceira Guerra Mundial, as suas consequências e a selagem dos 144 mil. Depois as 7 trombetas, nos capítulos 8, 9, 11 e 15, que são os juízos, né, terríveis, envolvendo a força satânica, enfim. Depois as 7 taças da ira de Deus, que envolve os capítulos 15 e 16. Tem mais flagelos, e aí também está a batalha do Armagedon. Então ele cita em Apocalipse, por exemplo, 16, 8 e 9, como as pessoas estão falando hoje, né? Um calor que queimará os homens. Um efeito estufa, vamos dizer, que chegou a um nível em que as pessoas serão queimadas vivas. Então todo mundo fala, mas é o efeito estufa. Isso aí pouco importa o que vai acontecer. O Apocalipse ele narra eventos de juízos que vão ter ali o seu, eu falei potencializar, então vai ter o seu máximo, o seu ápice, vai ser o momento em que ele vai atingir o grau máximo de punição pela maldade e a falta de arrependimento das pessoas que estão aqui, e especialmente aqueles que vão seguir o anticristo, e serão muitas pessoas, em troca de dinheiro, como hoje já está fazendo as coisas em troca de dinheiro. Então se a gente observar no livro do Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 21, a palavra igreja não aparece, nem igreja ou igrejas, né? Não aparece. Ela vai aparecer somente no final. Por quê? Porque nesse período da tribulação ela já foi tirada daqui. Aqueles que verdadeiramente são. Porque fala igreja não é porque a pessoa se diz que é crente, que é evangélico, que vai ser arrebatado. Não é essa a questão. Não vou entrar no mérito da questão aqui. Correto? Mas são os nascidos de novo. Aquelas pessoas que realmente tiveram um novo nascimento, a experiência espiritual mesmo. Então assim, no capítulo 22, 16, então ele fala que ele mandou testificar para as igrejas, né? Então o ponto de partida para todo o desenrolar do Apocalipse, primeiro está no arrebatamento da igreja. A retirada, o rapto da igreja de Cristo. Quando o Senhor vier cumprir primeiro Tessalonicenses 4, 13, 16. Se você não gosta do termo arrebatamento, vamos pegar o texto, a profecia. Quando ele cumprir o que está lá, seremos arrebatados. Então, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os vivos são transformados. Esse é o momento que vai começar as coisas, porque aí ao desenrolar. Porque tanto que em Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala que há um que o detém, então está detendo a ação do anticristo. Então todos os eventos, vamos dizer assim, o cenário para o anticristo já está preparado. E nós estamos vendo todos os eventos, essas guerras, as pestilências, o aflorar das lideranças das nações estarem alinhadas com o comunismo, com aqueles sistemas políticos que negam a Deus e a palavra de Deus, que querem exterminá-los. Então estão alinhados, porque essa será a faceta que vai se revelar, o Gog, o anticristo. Então, entenda assim, vamos parar de imaginar que nós já estamos vivendo realmente o Apocalipse. Nós estamos na pré-estreia. São eventos hoje que têm a ver com o Apocalipse no sentido de que lá será potencializado. Isso que a gente está vendo será pior, que de fato vai ter a Terceira Guerra Mundial. Vai ter mais guerras. O anticristo vai guerrear contra os Estados Unidos e as nações que recusarem servi-lo e recusarem a marca da besta. Isso vai ter. Mas nós não estamos vivendo o Apocalipse, gente. As coisas, de fato, se você pegar, elas nem faziam sentido para os tempos do apóstolo João. Muitas coisas aqui não tinham nada a ver com ele. Correto? Estamos chegando agora no linear de um tempo muito importante. É um tempo importante, profeticamente falando. Porque ele estava nos preparando para a situação. Se a gente vê Israel, tudo pronto, falta autorização. E a autorização só vai ser dada pelo anticristo. E a gente tem aí vídeos falando sobre o anticristo, né? De onde virá o anticristo, enfim, coisas assim. Mas o que acontece? Falta o quê? Olha, o anticristo não pode ser revelado, as coisas não podem acontecer ainda porque existe algo impeditivo.
que é os verdadeiros santos do Senhor Jesus. Não estou falando de cristãos nominais, esses que dizem que são cristãos, mas vivem como ímpios, gente ímpia. Hoje, o povo do Senhor está... A igreja hoje está paganizada, é o tempo de Laodiceia. Então, profeticamente, qual é o tempo do Apocalipse hoje? É Laodiceia. A igreja está pagã, está paganizada. O louvor da igreja é pagão, a maioria das pregações são pagãs, antibíblicas, virou festa. Há uma série de situações hoje que são terríveis aos olhos do Senhor. Mas tudo isso tem que acontecer, porque Paulo fala que o anticristo não vai acontecer antes da apostasia. E a apostasia tem que pegar a igreja aqui, porque se ela ser retirada não tem mais apostasia. E essa apostasia ela é seletiva, correto? Então, é importante a gente olhar que nós estamos caminhando para momentos em que o capítulo 4, se a interpretação de grandes estudiosos da palavra do Senhor está correta, ela simboliza ali, quando João sobe arrebatado aos céus, a retirada da igreja da terra, os verdadeiros santos, né? Que a gente vai ver lá no Apocalipse 7, 14, que ele fala dos 144 mil, ele mostra a importância daquele povo santo, um povo não mentiroso, a vida realmente, né? Lá ele fala seguidores, que a palavra no original é discípulos, né? Verdadeiros discípulos de Cristo. Então, existe muita coisa ainda que a gente pode ver, que nós vamos ver pela frente. Vamos ver muitas situações terríveis, muitas dificuldades. Estamos caminhando, não acredito que estejamos tão longe para vermos as profecias do Apocalipse se cumprirem verdadeiramente. Nós estamos vendo muita mortandade, estamos vendo crueldade, como agora do Hamas está fazendo. Mas tudo isso ainda não é o Apocalipse. Coisas piores virão. Um juízo sobre a terra. O mundo está muito ímpio. Infelizmente, não no Ocidente, não no Oriente, porque no Oriente os cristãos lá são perseguidos e lá a igreja é pura. Porque lá quem é cristão, não tem meio termo. Aqui nós temos muitos falsos cristãos, falsos pastores, falsos. Ele fala que muitos, inclusive ele fala que Jesus fala, né, em Mateus 24, ele coloca assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então, uma das características desse final de tempo é levantando um monte de gente, enganando a muita gente, desviando da verdadeira essência da palavra do Senhor, que leva ao arrependimento. O verdadeiro evangelho nos leva ao arrependimento. As pessoas precisam se arrepender dos pecados, das práticas que têm. Hoje, as pessoas trocam de igreja por qualquer problema. E peca numa igreja e corre para outra. E lá, esquece tudo. Só que esse é o problema. Deus está vendo todas essas coisas. Por isso que eu disse que nós estamos no período de Laodiceia. Profeticamente é um tempo em que Jesus está do lado de fora, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele entrará. Então ele está fora da vida de muitas pessoas. Está todo mundo interpretando a Bíblia do jeito que quer, do jeito mais confortável. Não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa isso outro, não precisa aquilo, não precisa aquilo, você pode fazer assim. É uma interpretação pessoal. É uma coisa moderna, é uma coisa ocidental. O brasileiro arrumou um jeito de dar jeito na Bíblia. E infelizmente é isso que nós estamos vendo. Um povo destituído. Infelizmente, por que esses falsos estão ganhando cada vez mais ênfase? É porque as pessoas estão há muito tempo não têm interesse de aprender a palavra do Senhor. Aqueles que vão se popularizar mais, os vídeos que vão ser mais visualizados, é aqueles que defendem as coisas que as pessoas gostam, para a carne, a carnalidade. Não aqueles que buscam as coisas espirituais. Mas isso faz parte do jogo. É assim que está acontecendo. Então, mire-se bem que o ponto profético, enquanto não for tirado aquilo que o detém, como o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, não vai se manifestar o anticristo. E não se manifestando o anticristo, não tem sequência os fatos do Apocalipse. Esses juízos, eles estão todos alinhados. É todo um alinhamento profético. Então isso é importante se ter em mente. É isso importante termos na nossa consideração diária. Que ele fala assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que,
ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Enquanto não for afastado aquele que o detém, nós ainda não veremos o anticristo e não vai dar sequência no Apocalipse. Então, assim, primeiro tem que ser afastado aquele que está detendo ele, aquele que detém. E esse que detém, o Espírito Santo, em breve, vai retirar daqui. E assim, sim, eu não estarei aqui, mas com certeza, muitos de vocês que estão me assistindo estarão. Então é importante que você tenha em mente isso. Muito mais importante do que ficar tremendo com medo que não sem conversão de profecias apocalípticas, é estarem prontos. É estarem prontos. Porque veja bem, a coisa mais triste que tem para se ler no Apocalipse, a coisa mais triste, é quando nós lemos no texto que nós falei, que nós estamos profeticamente, você vê o Senhor Jesus dizer para sua igreja assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está do lado de fora. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Não são essas pessoas que ele vai buscar, mas ainda há tempo. É tempo para arrependimento. Eu sei que você não está ouvindo muito mensagens mais sobre arrependimento, mas essa é a mensagem, a grande mensagem dos apóstolos, a mensagem de Jesus. Que Deus não levou em conta tempos de ignorância, mas Ele notifica a todos que se arrependam. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu gostei. Compartilhe com o máximo de pessoas que você sabe que precisam, que estão aí acreditando em um monte de coisas que de fato não são verdadeiras. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.